Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa aula de japonês, a nossa terceira aula de Nihongo, ok? Hoje nós vamos falar sobre como utilizar desu ou des, como você preferir pronunciar, como verbo ser, ok? Antes de mais nada, deixa eu só avisar. Enquanto no português a gente faz conjugação dos verbos, por exemplo, o verbo ser seria eu sou, você é, né? Ele é, nós somos, etc. No japonês não conjuga, então vai ser sempre aquele verbo para todos os pronomes, ok? Então tá, vamos lá. Bom, existe o formal e o informal, ok? Esse aqui ele é um pouco mais formal que este aqui, ok? Então, por exemplo, o verbo ser na afirmativa, a gente vai ficar o verbo é, né? Por exemplo, é, sou, somos, esses verbos aí, eles estão na afirmativa. Então, a gente vai usar des para o formal ou da para o informal, tá? Se você ainda não viu a aula de alfabeto em japonês, aula 1 ou aula 2, que é como por quando que a gente usa hiragana, katakana e kanji, eu aconselho vocês verem primeiro antes dessa aula, porque aqui você já tem que ter uma noção de que é cada letra, ok? Então, des e da para o verbo ser na afirmativa, ok? Desta é o verbo no passado, ok? O verbo ser no passado, formal, e o data. Data é o informal, passado no informal, ok? Por exemplo, eu era, né? Você era, nós éramos. Então, desta, formal, e data, informal, ok? De wa arimasen. De wa arimasen. De wa arimasen, ele pode ser escrito dessa maneira também. Ja arimasen. Ja arimasen. Tá? Qualquer um dos dois está correto, está certíssimo. E é o formal, né? Que é o verbo na negativa. Por exemplo, eu não sou, nós não somos, né? Você não é. Então, de wa arimasen ou ja arimasen, se for formal. E no informal, de wa nai. De wa nai, tá? Que também pode ser escrito janai. Janai, ok? Bom, presta bem atenção aqui, ó, que o wa, de wa, esse wa aqui e de wa aqui de novo, ó, wa, ele tá usando o hiragana ha, mas aqui é como se fosse uma partícula também, viu? Então, por isso que a gente usa o som de wa, ok? Como eu já havia explicado nessa questão dessa pronúncia dessa letra nas aulas anteriores. Aqui nós temos de wa arimasen deshita. De wa arimasen deshita. Que pode ser escrito também ja arimasen deshita. Ja arimasen deshita. Que é o formal para dizer o negativo no passado. Por exemplo, eu não era, tá? Você não era, nós não éramos. E o informal, de wa nakata. De wa nakata. Que pode ser escrito como janakata. Janakata, ok? Então vamos lá. Na tabela do formal, desu é afirmativa, desta afirmativa no passado, de wa arimasen ou ja arimasen a afirmativa não, a negativa, né? No presente. E de wa arimasen deshita é o passado negativo, ok? Aqui no informal, e aqui de wa arimasen deshita pode ser, né, lido como ja arimasen deshita. No informal, presente, né, afirmativo, da. Data, passado afirmativo. De wa nai ou janai é o quê? Negativo, no presente. E de wa nakata, janakata, passado negativo. Ok? Formal e informal. Bom, vamos ver aqui algumas frases. Ele é japonês. Ele é japonês está no presente e afirmativo, né? Ele não é japonês está no presente, só que negativo. Então vamos ver em japonês. Kare wa
nihonjin desu. Kare wa nihonjin de wa arimasen. Que pode se falar em vez de de wa arimasen, ja arimasen, como eu já havia dito antes. Ok? Esses que estão em vermelho é kanjis, são os kanjis, tá? O resto que não está em vermelho é hiragana, ok? Então, kare wa nihonjin desu. Kare wa nihonjin de wa arimasen. Ou ja arimasen. Lembra que eu disse uma vez nas aulas anteriores que Nihongo é japonês e tem japonês também idioma, que é idioma não, pessoa, né, que é o japonês nacionalidade, é esse aqui, ó, Nihonjin, ok? Que é esse japonês aqui. Então tem uma diferença entre você escrever japonês nacionalidade e japonês idioma. Nihongo significa língua japonesa, Nihonjin é o japonês que nasceu lá no Japão, né? Então, kare significa ele, wa é a partícula de tópico, né, do tema, nihonjin, japonês, e des é o verbo na afirmativa no presente, ser, ok? Aqui mesma coisa, e o de wa arimasen está negando que não é, ou ja arimasen, ok? E eu posso escrever aqui nessa linha, né, essa primeira linha que está escrito em japonês é o formal. E essa segunda linha seria o informal. Por exemplo, kare wa nihonjin da. Aqui eu esqueci de colocar em vermelho, mas também é kanji, tá? Porque é igual esse aqui, então tem que ser kanji também. Kare wa nihonjin da. Aqui, kare wa nihonjin de wa nai. Ou kare wa nihonjin janai. Ok? Mesmo significado da frase, só que informal, ok? Aqui, eu sou um estudante, está na afirmativa no presente. Eu não sou um estudante, está na negativa, só que está no presente também. Eu era um estudante, está na afirmativa, só que no passado. E eu não era um estudante, é no passado negativo, ok? Então vamos ver. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei de wa arimasen. Watashi wa gakusei de wa arimasen. Watashi wa gakusei deshita. Watashi wa gakusei deshita. Watashi wa gakusei de wa arimasen deshita. Watashi wa gakusei de wa arimasen deshita. Tá? Esse de wa arimasen, mesma coisa, pode ser escrito como ja arimasen. O de wa arimasen deshita também como ja arimasen deshita, ok? Que significa em japonês, né? Isso que está escrito aqui em português, só que formalmente, né? Escrito de forma formal. E aqui informal. Watashi wa gakusei da. Watashi wa gakusei da. Watashi wa gakusei de wa nai. Ou janai. Watashi wa gakusei datta. Watashi wa gakusei datta. Watashi wa gakusei de wa nakatta. Ou janakatta. Ok? Então, des, presente, da, presente. Formal, formal e informal. Aqui, de wa arimasen, que pode ser também ja arimasen, é o presente negativo. E de wa nai, mesma coisa, né? Janai também. Só que formal e informal. Aqui, deshita, passado, datta, passado também, só que formal e informal. E de wa arimasen deshita, que pode ser ja arimasen deshita, formal, só que passado e negativo. E aqui de wa nakatta ou janakatta, que também pode. Aí é o negativo do passado, só que informal, formal e informal, ok? Vamos ver então esses kanjis aí, ó. Esses são os kanjis que apareceu nas nossas frases, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kanjis. Vamos dar uma olhadinha neles separadamente, como eu havia dito na aula anterior, que eu ia começar a já pegar alguns kanjis e começar a mostrar a leitura deles, ok? Então vamos lá. Seção kanji, então. Vamos ver este kanji na leitura onyomi e leitura kunyomi. Bom, eu havia dito que no kanji existem essas duas leituras, a onyomi e a kunyomi. A onyomi é a leitura mais parecida com o chinês e a kunyomi
é a leitura mais própria do Japão. Por que parecida com o chinês? Porque o kanji veio da China, né? Dos ideogramas da China, então ele tem que ter alguma similaridade. Então, no caso, o Oniomi, ele vai apresentar essa leitura mais próxima do chinês, ok? Então, vamos ver a leitura Oniomi. A leitura Oniomi desse kanji é Hi. Hi, ok? E a gente escreve o nome dessa leitura em katakana, tá? E em kuniomi nós temos kare, kano e ka. E a gente escreve em hiragana porque é uma leitura própria do Japão. E como essa aqui veio da China, então a gente escreve em katakana porque é uma leitura estrangeira, ok? Mas quando a gente for escrever a leitura, por exemplo, desse kanji como uma palavra, a gente escreve a leitura em hiragana mesmo, porque daí ela se torna uma palavra própria do Japão, só que usando ideogramas da China e leitura, no caso da chinês, né, do chinês, do mandarim. No caso aqui, geralmente os kanjis, quando eles estão junto de outro kanji, a gente usa mais a leitura chinesa. Mas quando eles estão separados, ou um kanji com um hiragana, por exemplo, a gente geralmente vai usar a leitura kuniomi, ok? Que é essa daqui. Só que isso não é uma regra porque tem exceções, ok? Bom, vamos dar uma olhada nos traços aqui desse kanji. Então, primeiro começa com este, né? Depois com este, depois fazendo o traço, depois fazendo este, depois este, depois este, depois este e por último este, ok? Então vamos lá, acompanhando aqui este, depois este, depois este, depois este, depois este, depois este, depois este e depois este, ok? Vamos ver alguns exemplos. De um jeito ou de outro, como que fala isso em japonês, né? Olha lá, nanikato, nanikato. Pode ver que esse K, que está representando aqui, ó, K, está representando o kanji aqui, que é o que a gente está aprendendo, ó, tá na leitura aqui, ó, tá? K. Vamos ver outro, ele, kare, kare, que significa ele, né? Aqui, ó, uma leitura aqui, ó, kare. Outra, ela, kanojo, kanojo, aqui, ó, kano, kanojo, ok? Essa leitura ri aqui, a gente quase não usa, tá? Eu particularmente não consegui encontrar uma palavra com este ri, né? Então eu não coloquei aqui como exemplo por causa disso. Eu acredito que seja porque a gente quase não usa essa leitura, mas essas aqui mesmo, ok? Para este kanji. Vamos para a próxima. A próxima é este kanji, né? Leitura oniomi, nichi, nitsu, jitsu. E leitura kuniomi, ri, ok? Vamos ver os traços. Vamos lá? Este primeiro, este depois este, depois este. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ok? Exemplo: luz solar ou sol. Tenjitsu, tenjitsu. Ok? Jitsu, jitsu. Aqui, ó. Uma leitura tá aqui, ok? Vamos lá? Que dia? Quantos dias? Né? Nannichi, nichi, ó. Nichi. Nannichi, nannichi. Ok? Dias, eu pus o S aqui, mas não é. Dia das Mães, né? Dia das Mães, haha no hi. Haha no hi. Hi. Hi, ó. A leitura hi aqui. Ok? Essa leitura nitsu também eu acredito que seja bem difícil de a gente encontrar palavras com esse tipo de leitura. Até porque eu também não consigo lembrar de nenhuma que tenha essa. Mas por aí vai. E esse kanji aqui tem algumas irregularidades, mas isso a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Porque a leitura a gente adapta ela a uma palavra e que não tem, a gente não usa essas leituras aqui, tá? A gente vai ver isso com calma em outras aulas. Este kanji aqui, né? Leitura oniomi. Hon,
e leitura kunyomi moto. E os traços são primeiro este, depois este, depois este, depois este e depois este, né? Então, Japão, por exemplo, Nihon, Nihon. Matsumoto, que é um sobrenome japonês, né? Aqui, Matsumoto, moto, Hon e moto, ok? Vamos lá, próximo. Leitura onyomi, jin, nin. Leitura kunyomi, hito. Então os traços é este, depois este. Exemplos, japonês, Nihonjin, Nihonjin, jin. Aqui, ó, leitura jin. Testemunha, shonin, shonin, nin. Leitura nin. Qualquer um ou todos. Nambito, nambito. No caso aqui tá bito, mas por causa do N aqui, tá? Ele teve uma mudança no som. E em vez de hito, passou a ser bito, tá? Mas ele vem dessa leitura aqui do hito, ok? Então, nós temos aqui um exemplo. Próximo kanji. Leitura onyomi, shi. E leitura kunyomi, watakushi ou watashi, tá? E os traços são esses. Primeiro este, depois este, né? Então, vamos lá. Primeiro este, depois este, depois este, depois este, depois este, depois este e depois este, por último. Exemplos. Um altruísta, né? Mushi. O que é um altruísta? É o contrário de egoísta, né? Aquele que se importa mais com os outros do que com si próprio, né? É o contrário de egoísta. Mushi. Aqui a leitura, ó. Shi, né? Aqui, ó. Shi. Caixa postal, que é aquela caixa que a gente coloca correspondência. Ou a gente vai chamar de Yubin Shisho Bako, tá? De novo, Yubin Shisho Bako, Yubin Shisho Bako, tá? Que é caixa postal. E o eu, que a gente pode falar de duas maneiras, watashi ou watakushi, com o mesmo kanji, tá? O watashi é formal, né? O eu formal, e o watakushi é muito formal, muito mesmo, ok? Está no topo da formalidade. Este kanji, nós temos a leitura onyomi como gaku e a leitura kunyomi manabu. Manabu, no caso a leitura mana e o bu como um hiragana que fica do lado, ok? Mas ele também tem a própria leitura manabu mesmo, ok? Vamos ver os traços. Primeiro este, depois este, depois este, depois este, depois este, depois este, depois este e por último este. Exemplo, teologia. Shingaku, shingaku. Aprender. Manabu, aqui ó, o kanji e o bu, ó. Mana e o bu, tá? Então, leitura mana aqui e a leitura gaku aqui, ok? Por último, leitura onyomi sei shou, leitura kunyomi nama umareru ikiru, tá? No caso, essa leitura aqui é só u e mareru em hiragana, e depois leitura i se caso tiver o hiragana kiru do lado. E aqui é os traços. Então vamos lá, primeiro este, depois este, depois este, depois este e por último este. Exemplo, aluno, estudante. Gakusei. Aqui ó, gakusei. Leitura sei aqui, ok? Registro de nascimento, né? Shushou do todoke, tá? Shu. Aqui, ó, tá vendo esse tsu pequeno aqui? Ele é para dar aquela pausinha no sh, aqui no caso no shi, né? Então fica shushou todoke,
Shusho todoke. Shusho todoke. Ok? Que é registro de nascimento. E no caso aqui, ó, sho. Sho, que é a leitura aqui. Nascer, por exemplo, o mareru. Aqui, ó. Leitura U e mareru em hiragana, ó. Mareru em hiragana e leitura U. O mareru, né? E viver, ikiru. Ok? Espero que vocês tenham entendido, aprendido bastante. E é isso. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. E já mata. Até mais. Deus abençoe.